No programa Reviver de hoje, nós reapresentaremos o programa exibido em 8 de julho de 2006, mostrando o encontro dos bispos fazendeiros que aconteceu na fazenda de Florianópolis, Santa Catarina. No final, Dom João Avis, cardeal emérito do Dicastério do Vaticano, conta como é para ele essa presença na fazenda. Programa Fazendo Esperança. As histórias da recuperação de jovens através do trabalho, da convivência e da espiritualidade. A Fazenda da Esperança é baseado na pobreza franciscana e na unidade do movimento focolar, consolidando a unidade com a Igreja. O Frei Hans, sim, aí eu conheço ele há muito tempo, porque aí ele não era nem ainda frei, não era nem ainda sacerdote, foi em 1968, a gente estava recordando isso hoje, né? Que a gente se encontrou lá em Roma e o denominador comum desse nosso encontro foi o movimento dos focolares. Então, ter encontrado a experiência de Chiara Lubich na época, tanto para ele quanto para mim, foi muito importante. E nós, então, ali crescemos nessa amizade e nesse trabalho em comum pelos seminaristas e pelos religiosos, né? E depois ele veio para o Brasil, desde então a gente sempre teve contato. Depois, estando em Ponta Grossa, eu tive uma experiência bonita, porque eu olhei para a Fazenda Esperança de Guaratinguetá, ou para a Fazenda Esperança de modo geral, não só como um lugar onde, digamos, os jovens deixavam as drogas, mas olhava também como um lugar onde o evangelho era vivido, sobre tudo isso. E aí, por exemplo, sentia a confiança de mandar um sacerdote de Ponta Grossa passar um período na Fazenda Esperança justamente para respirar essa vida do evangelho, né? E esse contato permaneceu, então, e agora espero que em Brasília, nesse novo momento, a gente possa também estar muito perto lá da Fazenda Esperança, seguindo o exemplo dos outros bispos que estão aqui hoje. Esse encontro é muito importante para que os bispos conheçam realmente o objetivo da Fazenda da Esperança. Quando eu digo que conhecendo esse objetivo, os bispos certamente vão apreciar, valorizar esse trabalho, esta obra, e vão apoiá-las também em suas dioceses, em suas regiões. E como disse o Frei Hans, ele quer sempre trabalhar em comunhão, né, com a igreja para o bem. E um ponto de referência que se procura é comunhão fundamental em cada igreja, sem dúvida nenhuma, é o bispo. É um lugar abençoado e a gente, na medida que vai fazendo esses encontros, vai admirando e apreciando cada vez mais o trabalho que se faz com a Fazenda da Esperança e a extensão desse trabalho que hoje já alcança, né, quase todos os continentes, com a presença de vários irmãos do episcopado, com a presença do Frei Ran e de tantos seus colaboradores mais próximos e daqueles que lá também, de uma maneira voluntária e às vezes consagrados, se entregam a esse serviço, né, para o bem das pessoas que procuram esta Fazenda da Esperança, para buscar um sentido, né, mais profundo de vida para si e para os seus familiares. Nós acolhemos a todos na Fazenda da Esperança, mas nós somos uma experiência da Igreja Católica. Nossa inspiração é o Evangelho da Igreja Católica, que é o único Evangelho de Jesus, né? A nossa inspiração é também o movimento dos focolares e a experiência de São Francisco, experiências todas duas nascidas na Igreja Católica, né? Então a presença do bispo é uma presença que garante uma unidade maior com a Igreja. A recuperação dos jovens na Fazenda da Esperança acontece através da conversão a Deus, porque a base desse trabalho é o amor ao próximo. Consagrados se empenham na evangelização, salvando vidas, convertendo famílias e a sociedade. Nós estamos muito convictos que as fazendas vão para frente quando tem pessoas que se doam totalmente a Deus. Nós sempre tentamos de colocar essas pessoas da família da esperança, mas às vezes as fazendas estão crescendo muito e nós descobrimos
também nas dioceses tem pessoas que querem se doar. Isso me dá uma alegria de ver como juntos a gente pode atender mais gente. E os bispos também estão contentes de saber que nas fazendas tem pessoas que têm vocação, que fazem este trabalho por amor. Não é por interesse, ou por dinheiro, ou por outras coisas. Por amor. E não importa de que grupo eles participam na igreja. É importante que são pessoas que se doam totalmente a Deus, que se deixam tocar por este amor de Deus, esta luz que vem de Deus e levam esta para frente nesta escuridão de onde vêm esses jovens que procuram a fazenda. Eu posso dizer que eu experimento isso bem de perto, exatamente porque em Palmas nós temos na Arquidiocese a Fazenda da Esperança do Lajeado, e ali eu vejo que o carisma faz bem a quem é internado na fazenda, a quem é interno lá, quem está vivendo ali, passando o seu ano, mas também é um grande sinal para a igreja. Ali as pessoas vão para ver o Evangelho vivido. As pessoas querem ver como se vive o Evangelho. Então ali não é tanto com muitas palavras, mas é com a vida. E, portanto, a Fazenda da Esperança se torna como que um foco de um incêndio bonito, positivo. E desse foco de incêndio, muitas pessoas aprendendo a amar, aprendem a vida da igreja. Em Fortaleza existe uma fazenda masculina, como vocês sabem, em Pacatuba. Era uma antiga escola agrícola e por uma obra da providência, a fazenda realmente ali revitalizou, deu vida a uma coisa que estava completamente abandonada e morta. Como um sinal verdadeiro mesmo, né, daquilo que acontece com as pessoas que depois fazem a experiência na Fazenda da Esperança. Né? Eu vejo duas grandes polaridades. A primeira é a prevenção. Não é um trabalho só de recuperação, assim como nós temos paralelo a saúde preventiva e a saúde curativa. A Fazenda da Esperança, em nome da evangelização, ela previne, ela vai ao encontro. E deste irmão que está jogado, que já perdeu a sua dignidade, que está com a vida, digamos assim, condenada, no entanto, a Fazenda da Esperança o enturma, dá de novo este alento familiar. O mais lindo que eu vejo é a evangelização, é a espiritualidade, a mística cultivada. Esta sim consegue recuperar, resgatar, restaurar, reequilibrar o ser humano. E com toda a família, porque quando uma pessoa infelizmente se desvia pelo caminho da droga e da violência, desequilibra, destempera, desestabiliza a família toda e a sociedade. E quando alguém se recupera a família e temos mais elementos para a recuperação do tecido social. A Fazenda diz à igreja, não tenha medo deste povo que às vezes parece revoltado, que está contra, este povo que faz guerra, mas apresenta o rosto misericordioso de Jesus e muita gente poderá voltar à igreja. O homem de hoje precisa, de paz, precisa de alegria, precisa de esperança. A igreja quer oferecer isso e na Fazenda da Esperança, a nossa igreja encontra tudo isso. Olha, foi uma experiência assim, eu acho, para o resto da vida, né? Qual é a pessoa, acho que não queria estar aqui no nosso lugar, né? Ter esse privilégio, né? De ter, né? Esses vários bispos aqui com nós aqui, passaram um dia com nós, amanhã almoçaram junto com nós e passaram as experiências que ele tem, né? Cada um, a experiência que tem na fazenda. Tanto é que um falou que, na verdade, quando ele vem para a fazenda, ele sai mais revigorado do que quando chegou, né? E até o depoimento do outro bispo que falou que, de vez em quando, ele manda até um padre da paróquia dele, ele manda para a fazenda para dar uma animada, né? Daí, com isso, eu me sinto realmente privilegiado, né? De estar nesse momento aqui, né? E foi muito gratificante para mim. Eu tenho valor, né? Porque se eu não tivesse valor, se a fazenda não tivesse valor, né? Nada disso teria acontecido hoje.
a surpresa de se defrontar com tantas pessoas assim agraciadas nesse sentido de ter muita responsabilidade, né, nos faz motivar a caminhada que eles levam aqui, de assumir uma vida que levam, né? E eles olham, mas como é que eu me encontro? Poxa, agora diante dessas pessoas aqui, poxa, aí aonde vem o sinal, né? Poxa, eu acho que Deus com certeza está do meu lado, está me acompanhando. Para ter uma ocasião dessa aqui, né? E é uma ocasião única, porque não se repete mesmo. Foi um momento muito importante, porque do tripé do tratamento da fazenda, para mim o mais importante é a espiritualidade. E ontem a espiritualidade aqui estava muito forte. A gente sentia a presença realmente de Jesus em nosso meio. O Nelson estava conosco e foi muito gostoso, porque eu acho que ele tem uma espiritualidade muito forte. A Iraci também, e todos que estavam aqui, né, fora os bispos, foi realizada uma missa. Foi muito gostoso, realmente. Saímos da nossa rotina diária, assim, para experimentarmos um acontecimento muito marcante aqui em Florianópolis. Daqui a pouco, nós vamos mostrar as experiências dos jovens da Fazenda de Florianópolis. Até já. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. A Fazenda da Esperança de Florianópolis é uma das menores e localiza-se no bairro Pantanal. No meio da natureza e com um visual privilegiado, os jovens internos buscam um novo sentido às suas vidas através da convivência, do trabalho e da espiritualidade. A gente, com um grupo, né, de amigos lá na adolescência, eu já fumava cigarro. E aí o meu grupo de amigos fumava baseado e eu resolvi experimentar um baseado. E eu não tinha consciência que eu tenho de hoje, assim, que a maconha é uma droga de acesso, né? Tu nunca fica usando somente ela. Comecei com a maconha, aí passei para as drogas químicas mais pesadas, e foi quando eu cheguei no fundo do poço, com o crack, né? Que foi que me trouxe para a fazenda. Bom, eu já passei pela fazenda de Toledo, né? Fiquei 6 meses lá. Não completei o ano, me achei o bonzão, fiquei gordo, forte, saí. Cometi alguns erros lá também. Fiquei 1 ano fora da fazenda, estudando, trabalhando normal. Recaí agora em março. Eu tava virado num lixo humano, né? Tenho esposa, filho, tudo, mas não tava ligando pra nada mais, só pra droga. E quando eu me peguei naquele, vendo tudo de volta, o que eu era, daí eu parei assim e falei, não quero isso.
é difícil, né? Recomeçar tudo, mas eu não quero aquela vida. Eu não quero ser mais um preso ou mais um morto por causa das drogas. Eu quero que lembre do Rafael, pelo menos que ele tentou lutando, tá lutando, né? E todo dia uma luta comigo mesmo, assim. Eu comecei a usar droga a partir dos 16 anos, né? Comecei no cigarro, álcool, né? Cerveja e tal, essas coisas. Daí depois conheci a maconha através dos amigos. Comecei a andar com eles e automaticamente comecei a usar droga. Depois que eu servi o exército, comecei a usar cocaína, né? Daí fui levando, até quando eu realmente comecei a usar droga pesada, que foi o crack, né? O crack realmente começou, daí sim bateu de frente comigo e foi um período assim muito difícil da minha vida, né? Foi um período assim de 6 meses eu usando crack, mas foi pior do que os 10 anos que eu levei outras drogas. O crack realmente, ele te mata em pouco tempo. Se tu não querer realmente mudar de vida, o crack, ele te mata. No começo eu não queria nada com nada. Eu disse, não, vou continuar, a hora que eu querer eu vou. E daí chegou uma certa hora que, quando eu estava lá no fundo do poço mesmo, realmente lá no fundo do poço, a minha mãe esticou a mão mais uma vez para mim, e eu agarrei, e dessa vez eu não larguei, né? Daí resolvi realmente vir para a fazenda, porque a gente, quando vem para cá, a gente tem que vir realmente porque a gente quer. Não por causa da família, por causa da namorada, porque tal pessoa mandou. Realmente você tem que vir para a fazenda porque você quer. Então eu resolvi vir para a fazenda e realmente mudar de vida, né? Porque não estava mais dando. Então eu vim para a fazenda, vim para me recuperar, né? Vim para sair da dependência da droga, né? Não pensando em outras coisas. E chegando aqui foi que eu encontrei a Deus, né? Porque se a gente não botar Deus na frente, tu não adianta. Tu pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos na fazenda, que não adianta. Então tu tem que botar primeiro Deus na frente, que o mais ele te ajuda. Primeiro comecei no cigarro, depois comecei na maconha e assim foi indo, né? E qualquer coisa que me dissesse, que fizesse assim a minha cabeça, assim, né, que me deixasse fora do normal, eu estava usando, né? Eu usava droga compulsivamente, eu não tinha controle, né? Eu usava, não me contentava com usar pouco, eu queria mais, né? Aí eu usava a maconha, da maconha já queria o álcool, do álcool já ia para o crack e assim indo, né? E não me alimentava direito também, já tive algumas prisões por furto e por tráfico também, né? Mas na verdade eu nem sou traficante, porque... Você traficava para ter dinheiro para comprar? Não, eu peguei uma droga assim para traficar, para vender, né? E em meia hora fui preso. Então, quer dizer que... Não chegou? Não era o meu ramo, né? Não era o meu ramo. E aí então foi onde que eu acreditei, que eu tinha certeza que Deus tinha um plano na minha vida, né? Que não era o crime, né? Que era uma vida diferente, a qual eu estou vindo buscar aqui na Fazenda da Esperança, né? Eu cansei de ser infeliz, porque a gente, quando começa a se drogar, tem um momento de felicidade que não é felicidade, né? É uma euforia causada pela substância que a gente confunde com felicidade. Felicidade é o que a gente vive aqui dentro. É o amar o irmão, é ser amado pelo irmão, é poder ajudar, é poder contribuir. É esse clima de família e de unidade que nós vivemos aqui na Fazenda da Esperança é muito forte. É muitas vezes mais forte do que a própria família e unidade que nós vivemos nas nossas casas. Eu hoje estou muito satisfeito porque a minha família também tem se convertido. Eles têm me visitado sempre. E eu sei que hoje Jesus também está com eles muito mais perto do que estava antes. Com a minha conversão, eles também estão se sentindo melhor. Minha maior dificuldade dentro da fazenda é a convivência e a saudade, né? A saudade é normal ter saudade, porque se não sentir saudade, algo estaria errado, né? Mas a convivência é difícil porque a gente vê nos irmãos os defeitos nossos, né? E é difícil você aceitar o irmão com aquela dificuldade, com aquele problema que você tem, né?
O que me ajudou realmente a querer mudar de vida foi o exemplo das outras pessoas que estavam já aqui na fazenda, né? Eu via realmente a mudança, né, que elas tiveram na vida deles aqui na fazenda, a experiência de outras pessoas que já passaram pela fazenda, que hoje vêm aqui ajudar a fazenda. Então eu fiquei pensando assim, né? Eu também posso ser essa pessoa também. Também tenho capacidade de querer ajudar outras pessoas, né? Então, quando eu cheguei, eu recebi esse carinho, né? E já estou com 7 meses, já estou na fazenda 7 meses. E estou tentando retribuir esse carinho que a gente ganhou, né? Igual fala, né? Ganhar, né? Então, pretendo repassar esse carinho que eu ganhei. Quando eu cheguei aqui na fazenda, eu cheguei assim, praticamente quase morto, porque para subir a escada aqui, os companheiros aqui me ajudaram a subir, porque eu estava fraco, né? Estava muito fraco. Depois do intervalo, veja a conclusão das experiências dos jovens. Até já. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. O período de recuperação na Fazenda da Esperança é de 1 ano. Assim, pouco a pouco, os jovens superam as dificuldades, descobrem-se a si mesmos e, quando saem, levam todo este conhecimento para suas famílias e a sociedade. Foi difícil para voltar, né? Tudo de novo, convivência, espiritualidade. Mas graças a Deus estou de volta aqui. Procurar. Parar de usar droga para mim é fácil, mas o duro é mudar os ódios do coração, mudar os meus defeitos de caráter. Sou uma pessoa muito ignorante e orgulhosa. E demorou para mim reconhecer isso. Mas a Fazenda ajuda, graças a Deus está me ajudando muito mesmo. Eu tenho uma grande dificuldade com a minha mãe. Quando eu fiquei em Toledo em 6 meses, me ajudou muito, sabe? Eu pude colocar para ela tudo aquilo que eu via na infância, que eu escutava. Eu pude colocar para ela, mas sem esperar justificativa, pedido de desculpa, perdão. Ela também colocou ao lado dela, e assim eu pude recair lá fora, não culpo nada, nenhuma. Tive várias oportunidades, não soube aproveitar, fui um fraco, né? E para mim admitir que eu sou um fraco é difícil, né? Mas a Fazenda ajuda. Tem que querer. Quando eu torci o pé, eu fui no hospital, aqui embaixo, aqui. Daí eu cheguei lá 8 horas da manhã, mas o médico era só meio-dia. Daí eu tô ali esperando. Daí eu tava na rua, daí eu resolvi, não, vou lá pra dentro. Daí eu fui lá na salinha de espera. Daí eu cheguei lá, sentei assim no banco, daí tinha aquela fila enorme, né? E uma moça
começou a perguntar para outra senhora que estava sentada do lado dela: a senhora não conhece nenhuma clínica de recuperação? Que eu tenho um parente meu que está nas drogas e eu queria que ele fosse para um lugar assim, e ele resolveu querer, então eu estou indo atrás. Daí a mulher assim, eu conheço uma, lá tem um monte de pinholento, um monte de bicho de pé, então não é bom, né? Eu assim, e na palavra da semana passada, levar o evangelho a todos. Então eu pensei, né? Será que eu falo, será que eu não falo? Aquele montoeira de gente, eu ali... Daí eu comecei a suar assim, a mão suar, então senhora dá licença, você dá licença, meu nome é Anderson, faz 7 meses que eu estou aqui na fazenda, né? A gente lá não tem uso de remédio para se recuperar, lá o nosso tripé é espiritualidade, trabalho e convivência, né? É um lugar bom, se você quiser você pode ir lá visitar e pode levar a pessoa que quer, está interessada, você pode levar. Daí ela, é verdade, daí pegou o endereço, pegou o telefone, ela disse, já vou ligar, e saiu realmente ela pegou ali, ela saiu assim disparada, já ligou para a pessoa que ele era de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? No outro dia ela já estava aqui, daí no outro dia eu estava aqui, sentado aqui nesse mesmo lugar, daí ela saiu dali, vice, eu vim, daí eu me senti assim, poxa, tá vendo? Mas... querendo, ali naquele momento não fiquei quieto, botei Deus no meio, porque assim, vou falar, não é eu que estou falando, então é Deus que está falando por mim. E, poxa, eu vi que realmente a gente pode ajudar as outras pessoas, e foi muito gratificante para mim. Mas a experiência mais importante que eu tive foi uma pessoal com Deus, que eu tive. Foi num momento de crise que eu tive lá em Casca, que eu pensei em abandonar tudo, com 7 meses de caminhada. Eu pensei em abandonar tudo. Eu achei que o evangelho não valia a pena, eu comecei a questionar tudo e a todos, e eu tive uma experiência pessoal com Cristo. Eu enxerguei Jesus Cristo com os olhos do coração. Ele se mostrou muito claro para mim e me disse claramente que Ele era o único, que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E a partir daí eu entendi que eu, parando de olhar para o meu umbigo, e olhando para o umbigo do irmão, que sempre precisa mais sempre tem alguém pior do que a gente, né? E o fato de dar um bom dia, de ver aquele irmão que está um pouco no canto, mais sozinho, é saber que aquilo ali é uma noia que está surgindo, né? E que tu pode fazer alguma coisa por ele, como fizeram por mim. Então eu já tive algumas experiências nesse aspecto, assim, de poder realmente ajudar, e a pessoa mais ajudada com isso sou eu mesmo, não é nem o irmão que está recebendo. Eu quero aqui simplesmente falar aquelas coisas que se referem um pouco à Fazenda Esperança, daquilo que é a minha experiência, né? Eu tive a graça de ser, digamos, companheiro de formação do Frei Hans. Ele é franciscano e eu sou diocesano, mas nós, através do movimento dos focolares, estivemos muito perto um do outro e aprendemos muitas coisas juntas. E desde o começo, quando essa realidade da Fazenda Esperança brotou no coração dele e do Nelson, a gente percebeu a grandeza e a beleza da Fazenda Esperança, né? É o coração do Evangelho que está presente ali para mudar as pessoas e trazer às pessoas a felicidade verdadeira, humana e espiritual. Fico realmente feliz quando penso que a palavra de Deus vivida, e vivida não por mas vivida por um grupo, como acontece na Fazenda Esperança, em cima, digamos, de toda a dor da humanidade que está ali, mas com coragem, com firmeza, com simplicidade, acontecem os milagres que às vezes nem sequer um remédio consegue fazer. E não porque o remédio não é bom, o remédio é bom, mas digamos, o amor é muito maior, é muito mais forte, é muito mais profundo. Então eu só queria dizer que Deus abençoe muito o caminho do Frei Hans, do Nelson, de todas as fazendas masculinas e femininas, e que possam trazer tanta luz, tanta paz, tanto amor à humanidade, sobretudo a esta humanidade que mais precisa. Ajudar ao próximo. Você não quer experimentar esta alegria vivida pelos jovens da fazenda? Sim! Então seja um voluntário da esperança, contribuindo conosco nesta obra de retorno à vida. Ligue e peça seu carnê. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa Fazendo Esperança.
Até lá, se Deus quiser. Tchau. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje, por um único motivo: eu não conhecia Jesus Cristo.